Salve, salve, galera, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Estou trazendo para você agora uma aula sobre espelhos côncavos e convexos, os famosos espelhos esféricos. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de estudo analítico das imagens, que é quando a gente envolve equações para entender como é que funcionam as imagens refletidas em espelhos côncavos e convexos. Legal? Bom, olha só que bacana, hein? Para a gente poder fazer esta etapa com maestria, com muita segurança, a gente vai utilizar duas principais equações. A primeira é conhecida como equação de Gauss. A equação de Gauss ela é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Legal? Uma brincadeirinha para a gente decorar é o que é uma fimose? Uma fimose é igual a 1 pinto mais uma pelinha. Legal? Então, é só uma brincadeirinha para a gente decorar a nossa equação, beleza? Agora, vamos entender o que cada um dos termos da equação está tentando trazer para a gente? Olha só que legal, hein? A primeira ideia que eu quero que você entenda é a seguinte. Bom, vamos imaginar um objeto diante de um espelho côncavo. Esse objeto, colocado entre os pontos C e F, gera uma imagem com esse aspecto que está aqui. Uma imagem maior, uma imagem invertida e uma imagem real. Agora, eu não preciso, né, mais decorar a forma geométrica se eu tiver a equação ao meu lado. Ou tem coisas que a forma geométrica, o desenho, não consegue me fornecer. Por exemplo, se eu encontro uma questão que me pergunta qual a distância que a imagem está do espelho, eu preciso ter forma para encontrar essa resposta. Ou se a questão me pergunta qual é a distância que o objeto está do espelho. Então, para responder numericamente a estas perguntas, eu preciso da equação de Gauss. Bom, os termos da equação são Fzinho. Fzinho é a distância focal. Vale lembrar que a distância focal é a distância que vai do F até o V, ou do C até o F. Muitas questões mencionam no texto o raio de curvatura do espelho. Raio de curvatura do espelho é a distância que vai de C até V. Então, se alguma questão mencionar raio de curvatura, nota que na fórmula a gente não usa raio de curvatura. A gente usa Fzinho, distância focal. Então, trata de dividir por 2. Se uma questão falar que o raio de curvatura do espelho é 80 centímetros, trate de dividir por 2 para jogar na formulinha o Fzinho, que é a distância focal, que é a metade do raio de curvatura. Lembra disso? Bom, além disso, você tem também que lembrar que na hora de eu aplicar essa equação, não há necessidade de converter as unidades para o sistema internacional. Desde que todas as distâncias envolvidas estejam em centímetros, não tem problema, tá bom? Ou em milímetro, ou em metro, desde que sejam unidades compatíveis. Acredito que você entendeu a jogada. Bom, a lógica então do processo é a seguinte, olha só. Fzinho é a distância focal, P é o nome que a gente vai dar para a posição do objeto até o espelho. Então, no meu desenho, a distância do objeto até o vértice do espelho seria essa aqui, ó. Isso seria a representação do P na minha equação. A distância do objeto até o espelho. O P' na nossa equação seria a distância da imagem até o espelho, até o vértice do espelho. Legal? Então, essa distância seria P'. Estou só trazendo para você aqui uma legenda para você entender quando fazer uma questão, né, quando você estiver diante de uma questão, como é que você vai interpretar os dados. F, distância focal, P, distância do objeto até o espelho, P', distância da imagem até o espelho. Ok? Bom, outra equação importante, muitas vezes você vai precisar das duas, é a famosa equação do aumento linear, né? Muitas vezes chamada de aumento linear transversal. O que é isso? É uma formulinha que vai dizer para a gente o A. Quantas vezes uma imagem é maior ou menor do que um objeto. Por exemplo, se uma imagem tem 50 centímetros e o objeto tem 10 centímetros, então o A, a imagem
O aumento, perdão, é 5. 5 vezes maior do que o tamanho do objeto. É a nossa imagem. É isso que quer dizer este A, o aumento linear. Tá bom? O aumento linear ele é determinado através desta relação. I sobre O igual a menos P' sobre P. Eu queria chamar a sua atenção que isso aqui é uma tripla equação. Porque você pode analisar como A igual a I sobre O, ou A igual a menos P' sobre P, ou I sobre O igual a menos P' sobre P. Legal? Esse menos é da fórmula, ele tem um significado, a gente já vai falar sobre isso. Bom, quem são os termos dessa equação? Quem é este I? Quem é este O? Quem é este P'? Quem é este P? Olha lá que bacana. Vamos aqui então pensar numa nova situação. Um objeto atrás do centro de curvatura de um espelho côncavo. E nós sabemos que a imagem que ele gera é uma imagem menor, real e invertida. E está representada aqui entre C e F. Ok? Bom, a gente já narrou agora há pouco que a distância do objeto até o vértice do espelho é o que a gente chama de P. A distância da imagem até o vértice do espelho é o que a gente chama de P'. E agora vamos aos dois novos elementos que surgiram na fórmula. A gente costuma dizer que o tamanho, a altura do objeto é O. E o tamanho, a altura da imagem é o I da nossa equação. Legal? Então, esses são os termos apresentados na nossa equação. Agora, o que você tem que saber é que quando a gente faz as contas, aplicando tanto a equação de Gauss quanto a equação do aumento linear, a gente pode encontrar alguns sinais matemáticos para F, para P' e para I. Quais seriam esses sinais que nós vamos encontrar e o que eles significam? Pois é, de repente eu estou fazendo uma continha e descubro no meio da conta que F, distância focal do espelho, é um número maior que zero, ou seja, positivo. Mais 8, mais 5, mais 3. O que isso significa? Isso significa que eu estou diante de um espelho do tipo côncavo. Olha que legal! Agora, se eu fizer uma continha e descobrir que a distância focal f é um número negativo, isso, né? Menos 2, menos 5, menos 3, isso significa que eu estou diante de um espelho convexo. Ok? Agora, se eu fizer uma continha e descobrir que o meu P' é um número positivo, né? Fiz uma continha e descobri que o meu P' é um número positivo. Mais 8, mais 500, mais 30, não sei. Descobri que P' é um número positivo, isso significa que eu estou diante de uma imagem do tipo real. Legal? Aquela imagem que é formada na frente do espelho. Bom, se eu fizer uma conta e descobrir que o meu P' é um número negativo, menor que zero, então eu estou diante de uma imagem chamada de imagem virtual. É aquela, né, que a gente entende, que é formada atrás do espelho. Bom, e se eu fizer uma continha e descobrir que o meu I é um número positivo, maior que zero, né? Mais 8, mais 5, mais 30, isso significa que eu estou diante de uma imagem direita ou direta, ok? É aquela imagem que tem a mesma orientação do objeto. Se eu fizer uma continha e descobrir que meu I é um número negativo, menos 2, menos 5, menos 3, isso significa então que eu estou diante de uma imagem do tipo invertida. Legal? Agora olha só, hein? Deixa eu te falar, nem sempre os resultados aplicando nas duas equações serão números simpáticos, tá? Muitas vezes vão dar dízimas periódicas, vão dar frações, muitas vezes vão ser números assim que não são muito bacanas da gente observar, da gente olhar, tá bom? Mas não tem problema, né? Não vamos ser preconceituosos quanto aos valores numéricos, tá bom? Galera, então espero que você tenha curtido então essa aula de teoria. Claro, continua sempre seus estudos. Valeu!